Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, ou de fácil acesso aí durante a mensagem, faça isso, porque nós vamos, ao longo da mensagem, voltar para o texto algumas vezes. Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 11, será a leitura que nós vamos fazer. Você que está nos acompanhando de casa agora, bem-vindo. Seja muito bem-vindo a esse tempo nosso aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Interessante esse texto. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus aqui não falou sobre o dinheiro é pouco. Ele não falou que a estrutura, a infraestrutura é muito precária. Ele falou sobre trabalhadores, pessoas. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande dinheiro? Não. Que mande equipamentos, veículos? Não. Que mande trabalhadores. O foco de Jesus é muito claro aqui, diante dos discípulos. Vão, eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: o que vamos dizer para essa casa? Paz a esta casa. Mais forte? Paz a esta casa. Se houver ali um filho da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se ele não receber, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, fazendo o quê? Comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver. E digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos, o reino de Deus está próximo. Amém? Amém? Todo mundo pronto, com o coração aberto para aquilo que Deus, mais uma vez, há de nos falar. Jesus estabeleceu o seu reino através de um grupo apostólico. Ele poderia ter construído o seu ministério sozinho. Ele, com toda certeza, enquanto viveu nesse mundo como homem, ele tinha todo o poder. Ele tinha toda a autoridade no mundo físico, no mundo espiritual. Mas ele descartou a hipótese de construir o seu ministério solitariamente. Logo de início, ele chamou 12 homens a fim de realizar um projeto. Depois de iniciar esse movimento de aglutinação, de escolha, ele então percebeu 12 homens imperfeitos que estavam disponíveis para um projeto ministerial. Ele comissionou esse grupo, que logo se tornou um grupo maior, com 72 homens, algumas versões falam em 70 homens, e
ele, ao juntar todos esses homens, esse grupo maior de 70 e poucos homens, ele então dá o manual da vida para eles. Que é o texto que nós lemos de Lucas 10. Aqui Jesus apresenta o manual do trabalho, a cartilha. Ele oferece ali todos os passos, as possíveis realidades, as possíveis contingências, as realidades mais assustadoras, como a incredulidade e como a credulidade que os discípulos enfrentariam ao longo do trabalho. Mas esse manual ele não fala exclusivamente para aquele grupo original. Afinal de contas, depois de alguns anos, nasceria a igreja. E a igreja iria reproduzir os passos descritos nesse manual. E essa igreja, ela não morreu na primeira geração. Ela não morreu na segunda, nem na terceira. Essa igreja, ela é implacável, infalível. Essa igreja está operante, vitoriosa nos dias atuais. Nós somos ela. Portanto, aquele manual descrito por Jesus fala da nossa vida nos dias atuais. Quero aprender com vocês, mais uma vez, algumas lições com esse texto inspirado. Temos falado muito nesses dias sobre reinício dos nossos movimentos ministeriais. E não dá para falar no que Deus tem para realizar a nossa vida nesse ano, negando o comissionamento. E eu gostaria, obrigado minha irmã, de pensar com vocês a partir dessa ordem que Jesus nos dá diante de um propósito, de uma missão. E são 4 coisas que nós vamos anotar mais uma vez no nosso coração. E possivelmente nós vamos revisitar esses 4 temas ao longo da nossa vida aqui, ao longo desse ano, porque eles são elementares para a nossa vida diante de Deus. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você anotasse esses 4 pontos num lugar bem importante da sua vida. Vamos a eles. Primeiro, segundo o manual da vida, Jesus comissiona algumas pessoas e essas pessoas elas precisam chegar a alguns lugares antes do próprio Jesus chegar. Olha só o que o texto fala. Versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Versículo 1 nos diz. Como devemos entender isso? Jesus enviou os discípulos às cidades e aos lugares que ele ainda deveria ir. Jesus, ele nos ensina que ele envia os seus discípulos aos lugares que ele ainda não chegou. Isso aqui é uma coisa magistral. Porque quando falamos sobre o que Jesus tem para nós, nós temos que nos perguntar a cada semana, ou melhor dizendo, a cada novo dia, em quais lugares Jesus deseja ir através de nós. Porque o texto deixa bem claro aqui, bem subentendido, que Jesus ele estava prestes a ir a alguns lugares em missão, mas ele só iria a estes lugares logo depois que os seus discípulos chegassem lá. Olha que mensagem forte. Você já se perguntou aonde Jesus quer chegar através da sua vida? Será que Cristo tem chamado você para uma vida em que não há nenhum lugar para você chegar, como expressão da vontade dEle? Será que Cristo não chamou você para ir a nenhum lugar? Será que na hora que Ele estava distribuindo as cidades, as casas,
Ele se esqueceu de você. Ele entregou para um, entregou para a Elô, entregou para o André, entregou para a Érica, mas na sua vez ele acabou se perdendo ali e ele deixou de entregar para você os lugares que ele deseja chegar através da sua vida. Será que para você ele não preparou nenhum lugar? Ninguém. Jesus, ele envia os seus discípulos a lugares antes mesmo de ele chegar. O que ele diz foi o seguinte: olha, vocês vão, vocês chegam no lugar, logo depois eu vou chegar. É claro que vale ressaltar que nós precisamos orar com antecedência por pessoas, né, por famílias, claro que sim. E esse ato de orar, esse ato de colocar a família, a pessoa diante do Senhor, é uma forma de suplicar que o Espírito Santo chegue lá, né? Toque no coração. O Espírito, ele vai preparando pessoas. Às vezes nós colocamos nomes numa lista de oração, começamos a orar pelas pessoas, famílias, gente que a gente ama, gente que está toda machucada, começamos a orar. Deus já vai fazendo coisas extraordinárias na vida da pessoa por intermédio do Espírito Santo. Isso é uma obra espiritual que acontece por meio da oração. A oração move vidas. A oração gera cenários que ainda não existem. Às vezes a família está toda bagunçada, infeliz. Na oração a gente começa a gerar uma cena, um lugar, um cenário que não existe ainda. Ou seja, é uma ação profética, é uma ação de libertação, é uma ação de clamor. É claro que o Espírito, que é Deus, que é o Cristo, chega na vida de pessoas. Mas aqui nós estamos pensando no formato da comissão, da designação de Cristo, da obra nossa. Desse aspecto natural e humano, Jesus, ele vai chegar lá depois que a gente chegar. Nós temos que ir a lugares que Jesus ainda não é reconhecido e deseja chegar. Primeira coisa então, podemos ler juntos? Vamos lá? Os comissionados chegam antes de Jesus. Se você é um comissionado, uma comissionada, existem alguns lugares que Jesus quer chegar através de nós. Segunda coisa, vai marcando aí. Há mais casas do que comissionados. Sempre haverá mais gente para resgatar do que salva-vidas para salvar. Como comissionados, nós precisamos correr contra o tempo, porque tem muita gente. Quando uma pessoa vive uma experiência de salvação genuína na pessoa de Jesus, e aqui eu não estou falando de uma experiência religiosa, uma experiência estabelecida no contexto de uma igreja. Aqui eu estou falando de uma experiência que é de dentro para fora, uma experiência sobrenatural que só pode ser concebida no Espírito Santo. É uma coisa que não se explica nas vertentes humanas, da razão, das emoções, mas é uma coisa extremamente espiritual. Quando uma pessoa passa por uma experiência com Jesus, ele não consegue entregar no tempo uma vida longe do movimento de Jesus. Ele não consegue buscar intensamente a santidade, a fidelidade, o amor, o serviço. Ele não consegue deixar de viver as coisas que Jesus tem para ele. Mas é claro que quando uma pessoa, ela experimentada por esse movimento espiritual, ela não consegue tomar sobre si essa responsabilidade que ela precisa correr contra o tempo, porque tem muita gente para ser alcançada. Ela fica incomodada, ela não consegue se sujeitar a uma vida religiosa, onde ela só contempla, assiste, avalia, mas ela não consegue gerar frutos espirituais em sua vida, frutos de arrependimento, frutos de serviço.
É como uma pessoa que foi colocada num lugar para salvar a vida daqueles que eventualmente podem se afogar no mar. Sabe, aquela sala do quartel dos bombeiros que fica ali na hora da praia? Enquanto num dia de fortes correntezas ou de fortes ondas, pessoas estão se afogando. Sabe aquela urgência do salva-vidas que está ali na guarita para correr em direção ao lugar onde as pessoas estão se afogando? É impensável pessoas que foram chamadas para serem salva-vidas ficarem arrumando as coisas no quartel, na guarita, preparando ali os utensílios de trabalho, enquanto a sirene está tocando e tem crianças, homens, mulheres morrendo, afogados a poucos metros. Não dá para perder tempo. É tempo de remirmos o tempo e entendermos que nós fomos chamados para sermos os salva-vidas de um mundo que está morrendo. E o texto no versículo 2 diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós aprendemos nesse texto que nós não podemos perder tempo. Eu não preciso dizer a você que há muitas pessoas morrendo afogadas à nossa volta. Eu e você, nós precisamos ter urgência. E olha, eu quero dizer uma coisa a vocês, com muita firmeza, no que a palavra de Deus nos diz. Nós temos todas as coisas que são necessárias para sermos salva-vidas. Não importa quanto tempo você está na fé, não importa se você tem os seus problemas de ordem muito particular, não importa as suas fraquezas, não importa o seu potencial. Com base em que eu digo isso? Há um texto, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, Paulo diz aos Efésios que nós já fomos abençoados com todas as sorte de bênçãos espirituais no mundo espiritual. Nós já temos o poder. Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz que nós seríamos revestidos de poder ao recebermos o Espírito Santo em nossa vida. Se você teve uma experiência com Jesus, você tem o Espírito Santo e Ele é a representação inquestionável do poder de Deus sobre a sua vida. É tempo de chegarmos nos contextos de dor, morte, vazio, dizer assim, olha, Deus me mandou aqui para ser um sinalizador da vida abundante que Jesus tem. E Ele está aqui para entregar a vocês. Nós já temos tudo que é necessário, porque nós temos o poder de Deus, nós temos a presença do próprio Deus. Esse princípio de urgência, ele é muito forte no texto. No versículo 4, quando Jesus diz assim aos discípulos, quando vocês forem, não saúdem ninguém pelo caminho. O que Jesus quis dizer com essa expressão, né? Não saúde ninguém no caminho. Ele quis dizer que nós temos que ficar conectados com a urgência. As saudações orientais, aqui no contexto, né, de Jesus e seus discípulos, elas eram muito cerimoniosas antigamente. Sabe aquela cerimônia do encontro que consome muito tempo? Jesus fala assim, olha, não gastem tempo, inclusive saudando as pessoas no caminho. Olha só a sensibilidade de Jesus. As pessoas antigamente, ao se encontrarem, ficavam batendo papo, tinha todo um movimento ali, daquele ritual do encontro, que demandava tempo, conversa. Jesus fala, gente, nós temos que acelerar as coisas, inclusive não gastem tempo com saudações pelo caminho. Queridos, queridas, será que nós estamos parados no caminho que Jesus nos tem confiado? É uma pergunta que precisamos fazer hoje. Nós já ouvimos a voz de Cristo.
Quanto tempo faz que você escuta a voz de Cristo ao teu coração, desafiando você ao amor, desafiando você à piedade, desafiando você ao discipulado? Quanto tempo que você escuta Jesus falando aos teus ouvidos que existem alguns lugares que Ele quer ir através da sua vida? Algumas pessoas estão na lista de Jesus e elas serão tocadas através da sua vida. Quanto tempo você escuta isso? Será que no percurso da nossa vida nós temos encontrado alguém e aí a gente para e fica papeando com esse alguém, enquanto a gente negligencia aquilo que Jesus quer que a gente faça? Talvez no caminho do percurso nós encontramos nossos estudos. Não, agora eu preciso estudar, é tempo de focar nos estudos. Talvez no caminho do percurso a gente encontrou um namoro. Não, eu encontrei uma pessoa aí, eu estou focado no namoro, é tempo de concentrar mais a minha vida nisso, é uma fase importante, né? Então eu queria dizer a Jesus que eu vou pegar um pouco mais leve agora, porque estou cuidando da minha vida do coração. Talvez no caminho do percurso a gente encontrou um trabalho com uma prospecção de muito sucesso. Não, esse trabalho é uma chance, eu orei por esse trabalho. Aí Deus deu trabalho. Não, mas eu preciso agora investir no meu trabalho, eu preciso fazer agora um curso, uma especialização. É tempo de consolidar a minha carreira profissional, e por causa disso, agora eu preciso dar um tempo nas atividades da igreja, no que tem que fazer, estar com pessoas, orar com pessoas, ser luz na vida de gente que está na escuridão. Não, agora eu estou sem tempo, porque eu estou com tanta coisa no meu trabalho, e a pessoa vai dizendo assim, você vai assim pensando, quando você puxa esse texto na cabeça, né? Não saúdem, não parem no caminho. Você fala, meu Deus do céu, preciso ler para essa pessoa Lucas 10. Quer ver outra coisa muito forte? Às vezes no percurso a gente encontrou a nossa família. Sejam fortes, mas a nossa própria família, ela não pode nos emperrar no percurso que Jesus tem para que eu e você façamos. Até porque se olharmos para Jesus e colocarmos a nossa vida à disposição dEle, Ele da nossa família cuidará. Você reconhece que, por suas próprias forças, como você é falho no cuidado da sua família, no cuidado do seu casamento, no cuidado com os seus filhos? Meu Deus, se não for Jesus em nossa vida, a gente faz sempre estragos na nossa casa. A gente deixa de dar o que é necessário, a gente dá o que não precisa, a gente magoa, a gente sempre é devedor na família. Mas quando a gente começa a buscar a Jesus e ver o que Jesus tem, e se submeter ao que Ele tem, Ele cuida da nossa família, e Ele sopra no meio da nossa vida familiar renovo, crescimento. O ambiente da nossa casa se torna um ambiente consagrado ao Senhor, e Ele vai fazendo as coisas que nós não conseguimos fazer. Talvez no caminho do percurso a gente encontrou outras coisas, como a juventude, né? Os prazeres da juventude. Já viu alguém dizendo assim, não, eu sou jovem, eu preciso aproveitar a minha juventude? Inclusive cita a Bíblia, que fala assim, a Bíblia fala que a vida passa rápido, né? Temos que aproveitar a juventude. E aí você, ou a pessoa, se envereda por caminhos tortos, né? E às vezes a juventude pode ser a saudação. Quer ver outra coisa que pode ser a saudação e emperrar a pessoa no caminho? A velhice. Já viu alguém dizer assim, a minha fase passou, minha época passou, os jovens estão aí, eles têm mais energia. A Bíblia diz em 1 João que os jovens são fortes. Na minha época era diferente. Meus irmãos, tem gente que se apoia na própria velhice para dizer assim, hoje deixa os jovens fazerem. Tem que ler Lucas 10.
Então, peça a promoção do mundo físico para o céu, já que para você a conta já fechou, porque enquanto estamos aqui é tempo de servirmos, de amarmos. Estou feliz quando vejo as nossas irmãs, os nossos irmãos, porque nós não temos gente velhinha aqui na igreja, né? Nós somos uma igreja muito jovem, mas os mais cabeça branca, às vezes, que estão ali servindo, gente que nos inspiram tanto. É importante a gente olhar e não deixar com que nada nos prenda no caminho. Bom, vamos continuar. Segunda coisa é que há mais casas do que comissionados. Nós não podemos perder tempo. Vamos falar juntos esse segundo ponto também? Vamos lá? Há mais casas do que comissionados. Grave isso no teu coração. Terceira questão. Precisamos entrar e ministrar a paz. Versículo 5 diz: quando entrarem numa casa, digam primeiro, a paz a esta casa. Bom, algumas coisas nesse ponto são muito claras. A primeira delas é que nós precisamos entrar nas casas. Eu fico pensando Jesus conversando com os discípulos aqui. Ele chama lá o pessoal e diz: pessoal, nós precisamos entrar nas casas das pessoas. A casa tem muito a ver com o lugar mais particular do ser humano, né? A casa é um lugar privativo. Essa semana, parte dela, eu estive em viagem, né? Tive o privilégio de participar da convenção brasileira lá em Foz do Iguaçu. E aí você fica em hotel, aquela coisa toda desconcertante. Hoje à tarde, quando cheguei em casa, que coisa boa estar em casa. Ah, que coisa boa. A nossa casa é maravilhosa. Não tem hotel de 7 estrelas como o que eu não fiquei lá em Foz do Iguaçu. Não tem hotel que possa ser comparado à nossa casa. Maravilhoso chegar em casa. Porque casa é quando a gente tira do nosso coração qualquer tipo de revestimento, de cuidado, de inadequação, porque na nossa casa a gente tem ali o lugar mais legítimo da nossa vida. É quando a gente tira do nosso coração qualquer tipo de roupagem, né? A casa é um lugar de intimidade. Quando a gente chega na nossa casa, a gente faz o que a gente quer. E o texto vai nos falar que os discípulos eles tinham que acessar essa particularidade, esse lugar íntimo, esse lugar privativo do outro. Jesus está dizendo assim: olha, vocês devem agora se conectar à intimidade das pessoas que estão precisando ser integradas ao movimento. Jesus fala aqui sobre amizade. Jesus fala aqui sobre comunhão, relacionamento. O texto diz: fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem para comer, versículo 7. Aqui há um princípio de muita intimidade, porque na época de Jesus, principalmente, quando alguém se assentava com o outro para uma refeição na própria casa, era uma descrição de encontro com muita intimidade. Tanto que vocês se lembram quando os religiosos ficaram estarrecidos com Jesus quando ele se assentou para comer com os publicanos? Lembram disso? Já ouviu esse texto? E eles começaram a se alvoroçar, dizendo como Jesus pode comer na casa de um pecador. Por quê? Porque sentar-se à mesa para comer com alguém, hoje já é algo de muita intimidade. Naquela época ainda era sobremaneira. E o texto vai dizer que nós precisamos entrar no ambiente íntimo de quem precisa, olha só, de quem precisa conhecer a Jesus. A nossa ação, ela não pode ser superficial. Esse é o manual da vida. Nós temos que ser caprichosos na integração, na convivência com pessoas. Não manda uma mensagem de qualquer jeito. Mande uma mensagem caprichosa, gaste um tempo ali. Não fique pegando
Eu digo com muito respeito isso, tá? Espero que você não se sinta ofendido. Essas mensagens prontas, encaminhando para todo mundo a revelia de todos, sem querer saber se a pessoa quer receber. Manda um áudio. Ô fulano, aqui é o fulano. Queria te desejar um bom dia. Deus te abençoe. Posso fazer uma oração para você? Não importa se o ursinho é bonito da mensagem, se a luz ela é colorida. O que toca mesmo é um capricho de uma pessoalidade. Aí alguém pergunta, mas Deus pode usar essa mensagem e tocar e fazer o que Ele quiser fazer. É claro que Ele pode. Inclusive Ele pode tocar sem a mensagem. Nós estamos falando sobre o manual da vida. E o manual fala em criarmos um relacionamento caprichoso, organizado, bem ordenhado, para que a gente consiga sair de uma ação superficial de relacionamento. A ação ela tem que ser caprichosa, ela não pode ser aquela ação esporádica, ela tem que ser uma coisa clara, contundente, direcionada, intencional. Jesus ele é muito claro ao dizer que nós temos que entrar e ministrar a paz nas casas, na intimidade das pessoas. E quando ele fala de paz, ele está falando sobre efeitos incríveis que acontecem na vida de quem recebe a paz. O termo para paz, né, o hebraico, aquele termo muito conhecido que você já deve ter escutado, é o shalom. E ele significa saúde e prosperidade total e restrita. É uma palavra que sugere que o que há de melhor seja derramado sobre todos sem medida. Isso é o shalom. O que há de melhor é sobre a sua vida de forma abundante. E o texto diz que nós temos que chegar na vida das pessoas e dizer o que para elas? Que o que há de melhor seja derramado sobre a sua vida em abundância. Tem coisa mais nobre para se fazer no mundo do que isso? Significa ministrar saúde integral, tranquilidade, paz e felicidade. O mundo precisa dessa paz e nós a temos sem medida. Nós precisamos entrar na intimidade das pessoas e ministrar sobre elas a paz de Cristo. E quarto e último para a gente orar. Nós precisamos encontrar os filhos da paz. Versículo 6. Se houver ali um filho da paz, isso é promessa, gente. A paz de vocês repousará sobre eles, senão ela voltará para vocês. Igreja Batista Hortência, precisamos buscar os filhos da paz. E eles existem. Você crê que eles existem? Diga um amém aí. Ah, que bom que você também crê nisso. Os filhos da paz estão nos esperando. Há muita gente com o coração sujo. Há muita gente com o coração duro, petrificado. Tem ou não tem? Aquele pessoal que só critica, aquele pessoal que não se abre para o novo de Deus. Às vezes nós falamos com pessoas que nos menosprezam, né? Que zombam do Evangelho, que acham que a gente está perdendo tempo, que tem coisa melhor na vida para se fazer, que tem coisa mais prazerosa na vida para se fazer. Tem muitos que são assim. Mas em nome de Jesus, que essa mensagem borbulhe em teu coração. Há muitos que são filhos da paz, que ao serem conectados conosco, eles vão dizer: que bom que vocês chegaram. Eu estava precisando receber vocês, porque é isso que eu preciso para a minha vida. Certa vez, Jesus falou a Paulo, naquela visão, está em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10. Jesus fala a Paulo: Paulo, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. E olha só o que o texto diz: ninguém vai lhe fazer mal algum ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade.
Paulo escuta do próprio Cristo a seguinte mensagem: Paulo em missão, Paulo ferido, Paulo cansado, cheio de problemas, uma missão dolorosa, difícil, cheia de perrengues. Jesus, numa visão, se aproxima de Paulo e fala: Paulo, não fique calado, continue firme no propósito, seja resiliente, seja perseverante, porque ninguém vai fazer mal a você ou vai feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Em nome de Jesus, tem muita gente na nossa vida, no entorno dela, no nosso trabalho, nos nossos ambientes familiares. Tem muita gente aqui na nossa vizinhança, tem muita gente que nos acompanha todos os dias nas redes sociais. Tem muita gente que precisa ouvir da nossa vida, da nossa boca, um pronunciamento prático e oral de que Jesus é o Senhor. Cristo tem muita gente para alcançar através de nós. Precisamos encontrar os filhos da paz. Eu queria perguntar a você: como está a tua vida diante desse manual? Como que você tem reagido diante desse manual? Você reconhece que Jesus quer chegar a alguns lugares através de você e que Ele vai chegar depois de você? Você reconhece que Jesus ele tem uma lista de lugares para chegar através de você? Quero convidar você a orar comigo agora. Você pode fechar os seus olhos? Momento de quebrantamento. A palavra de Deus foi ministrada. Nós lemos aqui o manual que o próprio Cristo escreveu. Jesus ele diz: olha, vocês precisam chegar a alguns lugares e assim que vocês chegarem, eu chego logo em seguida. Jesus quer tocar na vida de pessoas. Depois que a gente tocar nessas pessoas, primeiro a gente toca com a nossa palavra, com o nosso convite, com o nosso testemunho. Primeiro a gente toca nelas, e depois que a gente tocar nelas, Jesus vai tocar de uma forma redentiva. Você foi comissionado, não podemos negar, segundo o texto, eu e você, que nós temos que ser urgentes. Há mais casos que comissionados, nós temos que correr contra o tempo, não podemos parar no caminho. Será que você está travado em alguma parte do caminho aí? Existe alguma coisa hoje que tem tirado a sua energia, tirado o seu foco? Tem alguma coisa que está travando você no percurso? E você está tão envolvido, amaranhado, preso com essa coisa que você não consegue evoluir. Você não consegue, você acha bonito o pessoal que faz, você tem consciência de que deve fazer, mas você não consegue, você é um autossabotador. Há alguma coisa no teu coração hoje que está segurando você? Em nome de Jesus, Jesus está aqui e Ele deseja promover você ao cumprimento do propósito que Ele tem para a sua vida. Você não pode, em hipótese alguma, aceitar ficar travado no caminho. É tempo de corrermos. Você foi chamado por Jesus para ser um salva-vidas. Em nome de Jesus você já está pronto. Se você tem Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo habita em você. É tempo de você viver intensamente o que Ele tem para você. A sua vida será transformada, a sua família será impactada pelo shalom de Deus. É tempo de entrarmos na casa de pessoas. É tempo de entrarmos na casa. É tempo de acessarmos a privacidade das pessoas. Nós como igreja não podemos aceitar um relacionamento superficial, um relacionamento cordial, social, apenas numa falsa profundidade.
Nós precisamos, como igreja, ser intencionais. Nós precisamos, como igreja, ser direcionados a testemunhar, dizer assim: olha, eu posso orar por você, eu posso convidar você para celebrar comigo no templo da nossa igreja, lá é a casa do Pai, você vai ser muito bem-vindo. Eu posso convidar você para participar do meu pequeno grupo, você estará muito bem-vindo, é uma roda de amigos, vamos ali comer, tomar, celebrar a vida, vamos ali orar uns pelos outros, vamos lá com a gente, você não vai sair pior de lá não, vamos lá, envie o convite 1 semana, envie o convite 2 semanas, não pare de convidar, procure o tempo todo relacionar-se de forma intencional, toque em pessoas, porque você foi chamado para ministrar a paz a elas. E olha, você, eu, nós seremos instrumentos de Deus para encontrarmos os filhos da paz. Eles estão aí. Existem filhos da paz não achados em nossa volta, em nossa realidade de vida. E nós vamos, em nome de Jesus, encontrá-los. Nós vamos encontrá-los. Quero orar com você agora. Abre teu coração para essa mensagem. Diga: Senhor, eu tenho entendido então. Eu entendo, Senhor, que o Senhor está me comissionando para algo. Existe um manual de vida que não foi construído pela igreja, que não foi construído pelo pastor, mas que foi construído pelo próprio Senhor. O Senhor que direcionou o seu povo a essa direção. E, Senhor, eu sou o seu povo, eu quero viver aquilo que Jesus, meu Salvador, estabeleceu com sua própria vida. Ó Pai, eis-me aqui, Senhor. O Senhor me comissiona nesse momento e eu quero aceitar com profusão, com verdade, com uma decisão diária, o chamado do Senhor. E eu vou, por tua graça, Senhor, acessar casas. Senhor, eu sei que o Senhor quer chegar em alguns lugares através de mim. Eu vou começar a acessar esses lugares. Eu e minha família, Senhor, nós vamos começar a dizer ao mundo o grande amor da nossa vida. Eu sei, Senhor, que ao chegar lá, alguns podem não receber, mas nós vamos ministrar a paz do Senhor. E, Senhor, eu sei que tem pessoas que vão receber, porque tem filhos da paz esperando a gente chegar. E, Senhor, quando a gente encontrá-los, será uma grande festa. Será uma grande festa e nós vamos viver experiências sobrenaturais, milagrosas, de libertação de vida, de cura de alma. Gente que tem tudo, aparentemente. Tem inteligência, saúde, beleza, dinheiro, reconhecimento, estabilidade profissional, patrimônio, mas, Senhor, no fundo da alma há um vazio gritante. E essas pessoas, Senhor, serão tocadas pelo Senhor de uma forma inexplicável. Serão fruto de um mover que não tem a ver com as nossas forças, com a nossa palavra de convencimento, mas que tem a ver com aquilo que o Senhor gera, Senhor, no mundo espiritual. Também encontraremos pessoas que vão precisar do alimento, da roupa, do remédio. Senhor, nós seremos resposta a elas. E elas encontrarão não apenas, ó Deus, donativos, alimento, roupas, mas elas encontrarão a razão da vida, que é o Senhor Jesus. Usa a nossa vida, Senhor. Nós cremos que há muitos filhos da paz, esperando, Senhor, o toque da nossa mão, da nossa vida, da nossa mensagem, e nós vamos fazer isso com mais intensidade, com mais clareza. 2024, Senhor, é o melhor ano da nossa vida ministerialmente. E nós vamos seguir o manual da vida. E essas verdades serão ressaltadas periodicamente em nossa vida. Para a glória do Teu nome, Senhor. Faça multiplicação em nosso meio. Faça abundância em nossa vida, Senhor. Acontecer através da Tua presença. Em nome de Jesus, aquele que reina para todo sempre, aquele que é o Senhor do nosso coração. Amém. Você pode dizer amém? Amém.
Que seja assim, que seja assim, que seja assim. Essa semana começamos os nossos pequenos grupos. Se você não foi contactado ainda, eu quero que você converse com a gente, porque você será providencialmente integrado ao movimento. Os grupos acontecerão na quarta e na quinta, né? Então, um grupo vai estar na quarta e os demais na quinta. Então, você pode escolher. Se você pode ir na quinta, tem grupos para você na quinta. Se você pode ir na quarta, tem um grupo na quarta. Então, fique muito à vontade e se integre, tá? Faça um teste. Faça um teste. Fala, eu vou participar esse mês. Você com certeza não vai conseguir sair mais, porque é uma bênção, tá? Uma bênção. Faça um teste, cresça na sua vida com Deus a partir dos pequenos grupos e viva o manual da vida a partir deles. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos terminar cantando uma canção bem bonita, né? Pode subirem aqui. Você poderá também entregar ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo. Como é que está a sua vida nessa questão da fidelidade? Está em ordem? Ou está uma bagunça? Não, eu não mexo com você não. Eu não gosto de misturar fé com dinheiro. Cada coisa no seu lugar, né? Misericórdia. Misericórdia. Ame a Jesus, né? Com todo o seu coração e com tudo que você é. A gente só pode amar o outro entregando o que nós somos e o que nós temos, né? Tem sentido dizer que ama, mas não entregar à pessoa o que nós temos, né? Não tem sentido. O amor ele está condicionado ao que nós entregamos, né? O amor ele é reafirmado com o que nós entregamos. Como é que está a sua vida nesse aspecto? Você tem amado a Jesus ou não? Eu gosto de participar, mas eu não estou nesse nível de amor ainda não. Acesse ele, né? Entregue a Jesus como gratidão. Você sabe que nós não entregamos ao Senhor na expectativa de receber mais. Senhor, eu estou dando aqui, o Senhor está vendo, né? Vou entregar bem devagar para o Senhor ver com bastante atenção o que eu estou fazendo. Não tem isso, né? Jesus, ele conhece teu coração. Nós entregamos porque Ele já nos deu. A gente devolve uma parte com muita alegria porque Ele nos deu. E olha, se Ele nos der mais em abundância, amém. Mas nós entregamos por amor ao que Ele já fez e não por aquilo que Ele vai fazer. Será que o diabo fica feliz quando a gente devolve ao Senhor parte do que nós temos com gratidão e amor? O diabo não fica feliz. Quem fica mais feliz quando a gente entrega? Deus ou Satanás? Pergunta. Satanás. Porque o Satanás olha para a nossa vida, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Sabiam disso? Pedro vai dizer na sua primeira carta, ele está bramando como leão ao nosso derredor. Então, quem que vibra quando a gente recolhe a nossa mão, fecha o coração e fala, não, meu recurso não, é tudo contadinho aqui já. Quem não consegue entregar a primícia, as primeiras coisas ao Senhor, gera mais euforia no coração de Satanás ou de Deus? De Satanás. Ele vibra com os seus demônios sujos. Ele fala assim, não está entregando, que bem. Esse está amarrado. Esse está amarrado. Ao invés de a gente amarrar Satanás entregando, Satanás fala, ele está amarrado, ele está preso, está ganância, está tudo descontrolado. Agora quando a gente entrega com amor e gratidão ao Senhor, Deus vibra. Satanás fica todo atordoado, porque ele sabe que o nosso coração estará na mão de Deus. E Deus ele honra, Deus ele abre as portas, Deus promove, Deus dá recurso, Deus sopra sobre nós a bênção dele, a fidelidade dele. Há um texto, segundo aos Coríntios, ali, capítulo 8, capítulo 9, alguma coisa assim, o texto vai dizer que aquele que semeia pouco, colhe pouco. E aquele que semeia muito, colhe muito. O texto, ele não fala de plantação, ele fala de oferta, de recursos. Ali está um contexto em que a igreja tem que apoiar a igreja em Jerusalém, os pobres de lá. Então o texto fala de recurso mesmo, de semeadura, de entrega. Que você possa ser aquele que, em amor e fidelidade ao Senhor, em gratidão a Ele, seja um nobre semeador.
Amém? Seja fiel ao Senhor. Bobeira sua achar que você está ganhando, tirando aquilo que é do Senhor. Vamos orar antes de entregar. Entregamos ao Senhor, Pai, com muita gratidão, parte do nosso recurso. Obrigado por nossa igreja, que é uma igreja fiel, uma igreja cheia de gente madura. E aqueles que estão ainda presos, Senhor, à imaturidade, ao medo, às incertezas, aqueles que acham que uma coisa é cantar, é participar, outra coisa é pegar o recurso e entregar ao Senhor para o avanço do movimento da igreja. Senhor, esses que estão com dificuldade, Senhor, toca no coração deles. E que a partir desse mês eles tornem pessoas fiéis. Em nome de Jesus, Senhor, vai trazendo no nosso coração esse constrangimento de que se o Senhor não nos der o fôlego, nós não amanheceremos amanhã. Nem tampouco, Senhor, temos energia para trabalhar, para produzir, para conquistar, se o Senhor não nos der. Só o Senhor é o dono da vida. E Senhor, como é bom poder reconhecer com nobreza de alma, com fidelidade, com gratidão, que o Senhor é o Deus que causa em nós o privilégio da vida, o privilégio da produção. Se recebemos, Senhor, se temos patrimônio, se temos a nossa casa aconchegante para dormir, se temos roupas, eventualmente veículos, Senhor, se temos algo é porque é o Senhor que nos deu. Como negar, Senhor, que é o Senhor que está na frente dos nossos dias, nos dando condições de viver. Portanto, nós entregamos ao Senhor com muita gratidão, porque sabemos que o Senhor é o nosso provedor, o nosso pastor, e de tudo que nós precisamos, nada nós vamos ter falta. Receba nossa gratidão, Senhor, com as ofertas e com os dízimos, e seja honrado e amado em nossa vida de forma verdadeira e integral. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé, oferte ao Senhor, dizime, seja fiel ao Senhor. Vamos cantar.